Jesus conformando essas pessoas, que é povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente nessa ocasião, nesse momento. Esse é um culto que nós estamos aqui com o compromisso de prestarmos ao Senhor, mas nós nada podemos fazer se não for o Senhor mesmo que está sendo condutor. E pedimos que o Senhor seja aquele que está conduzindo desde esse momento, desde essa introdução, até o momento que ele se encerrar, e que muito mais além o Senhor vá no nosso culto ininterrupto, que é no nosso viver diário. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 26. Na verdade, do 24 ao 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 26, para nós podermos acompanhá-los todos juntos. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 26. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Paulo está instruindo os crentes de Corinto, porque muito em breve ele vai repreendê-los pela forma como eles estavam celebrando o sacramento da Santa Ceia. Todos nós já temos o conhecimento de que a Santa Ceia é um sacramento instituído pelo próprio Jesus Cristo, que é um sacramento que faz parte dos únicos dois que nós temos. Nós protestantes só temos dois sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E aqui Paulo está traçando isso que nós acabamos de ler, porque ele vai repreender os coríntios pela forma errada como eles estavam celebrando a ceia, dado o fato de que era um momento muito solene, muito sério, e por causa daquilo que estava por trás desse momento. Comer do pão e beber vinho não era algo sem sentido, tinha algo que aquilo representava. E é por isso que ele vai repreendê-los. E ele fala nesses versículos que nós lemos aqui, as palavras que Cristo disse para os seus discípulos na última ceia, na ceia do Senhor, que é: tome deste pão e coma, porque esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tome desse vinho, porque esse é o meu sangue, o novo testamento do meu sangue. E ele vai dizer nas duas vezes: fazer isso em memória de mim. E aí Paulo ele vai ressaltar: todas as vezes que vocês fazem isso, vocês estão anunciando a morte de Jesus até o dia em que ele finalmente virá. Então, com isso, nós aprendemos que a Santa Ceia é um memorial da morte de Jesus Cristo. Toda vez que nós celebramos a ceia, não é somente um momento em que nós comemos e bebemos e fazemos disso uma reunião. Aquilo que nós estamos fazendo ali é um memorial, como o próprio Jesus está dizendo, e Paulo fez questão de lembrar: fazer isso em memória de mim. Então, é uma forma de lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, o seu corpo partido e o sangue derramado para a salvação dos pecadores. É um lembrete da morte do Senhor Jesus Cristo. E a ceia também é um anúncio da morte do Senhor, que é uma proclamação do Evangelho. Não é somente um anúncio da morte de um homem, não. É um anúncio de uma morte que traz a salvação, que traz a redenção, que traz a regeneração, que traz a graça de Deus sobre nós. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando a morte de Jesus e lembrando uma morte que é uma proclamação de uma boa notícia da parte de Deus, de que toda vez que nós celebramos, nós estamos afirmando: Jesus Cristo morreu e Ele morreu por mim, morreu no meu lugar, pelos meus pecados, para me livrar da condenação. Então, celebrar a ceia é publicamente manifestar a fé que nós temos. Então, por isso que nós fazemos isso em memória de Cristo, também para anunciar publicamente diante das pessoas a nossa fé. E porque a Santa Ceia aponta para o passado, graças a Pai, meu filho, aponta para o presente e aponta para o futuro. Passado por quê? Porque nos lembra da morte de Cristo. Presente por quê? Porque fortalece a comunhão com Cristo e com os irmãos. Nós fazemos isso todos juntos, todos nós compartilhamos essa fé
quando nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, né? Que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, a nosso favor. E aponta para o futuro porque aponta para a segunda vinda de Cristo, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até porque o próprio Jesus vai dizer na ceia que Ele não tornaria a provar de nada que fosse produzido da uva até que Ele pudesse fazer de novo com os seus eleitos lá no reino de Deus, ou seja, depois, quando Ele vier para reunir todo o seu povo. Então a Santa Ceia ela é algo extremamente importante para nós, não é somente o ato de comer pão e beber vinho, também não é só algo que não é um mero símbolo, né? Ela simboliza algo, mas esse símbolo para nós é algo muito importante, né? Não é somente Jesus morreu e acabou, não. Nós comemos e bebemos desse pão, desse vinho, nós anunciamos a morte de Cristo. Estamos anunciando essa morte porque nós cremos que essa morte traz redenção para nós, pelos nossos pecados. Nós anunciamos essa morte porque nós acreditamos que, embora tenha sido morto, Ele ressuscitou, prometeu que um dia voltaria e nos congregaria juntamente com Ele. Por isso que é tão importante para nós. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus nessa noite. Inclusive, vamos ao hino 192 da nossa harpa. Glória a Deus. 192 é a nossa harpa. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tem lá no bom pregador o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Hino de número 169. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque
explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Jesus. Vamos ao hino de número 15. O hino 15 da nossa harpa. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi em Jesus
conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ao hino de número 7 também. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Eu creio, Pai. Nos cura, nos fortalece, nos restaura. Como essa música fala, né? Ele derramou o bálsamo da vida na cruz. E nós nos beneficiamos dessa graça que Jesus despeja sobre nós, né? Aleluia, glória a Deus. Não só nos nossos corpos, mas é a cura na nossa alma. Quando a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Como é que a gente vai se alegrar em Deus se nós não tivermos a nossa alma curada por Jesus Cristo? Somente quando Ele nos cura, que nós temos como obedecer a esse mandamento, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque peregrinando nesse mundo, o que mais a gente tem é motivos para chorar. Às vezes a gente tem mais motivos para se lamentar do que para rir. E é quando nós temos a nossa alma curada por Jesus Cristo que a gente pode andar sempre com essa boa expectativa, essa boa esperança de nos alegrarmos em Deus, apesar dos nossos choros, da nossa lamentação. Só quando Cristo nos cura. Vamos orar nessa noite. Agradecimento a Deus por essa primeira parte do culto, entregando o pastor nas mãos do Senhor, como ele já está, para que ele venha trazer a mensagem dessa noite. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa primeira parte do culto.
Agradecemos ao Senhor pela dádiva de poder entoarmos juntos louvores ao seu santo nome. Nós que não merecíamos, que antes andávamos no curso do nosso coração, no nosso próprio caminho, no nosso próprio entendimento, o Senhor, no seu amor, na sua soberania, no beneplácito da sua vontade, assim veio até nós, nos resgatou e nos ressuscitou e nos vivificou mediante a fé no seu Filho Jesus. E nós agradecemos por isso, agradecemos porque o Senhor é quem nos conduz a esse lugar para entoarmos juntos os nossos louvores, para renovarmos as nossas forças mediante a sua palavra que é anunciada aqui. E é isso que eu peço ao Senhor nessa noite, a Deus, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove sempre o nosso ânimo, em toda e qualquer ocasião, que nós possamos ser pessoas que cumprem esse mandamento que o Senhor dá. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Que nós venhamos a ser pessoas alegres, apesar do nosso choro, da nossa lamentação, dos desgostos que a nossa vida muitas vezes vai nos trazer, das aflições das quais o seu Filho Jesus nos anunciou. Ainda assim eu peço que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo para estarmos sempre alegres no Senhor. E que o Senhor renove as nossas forças essa noite mediante a sua palavra que há de ser pregada. Pedimos que o Senhor tome conta do pastor nesse momento, que o Senhor o instrua e o guie nessas palavras santas que o Senhor há de anunciar através dele à sua igreja essa noite. Eu peço que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal durante esse momento. Abra as portas do nosso coração para que o Senhor entre juntamente com as suas palavras e ali elas fiquem e tenhamos o nosso renovo sempre mediante a sua palavra. Em nome de Jesus nós agradecemos e é o que pedimos. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, louvo a Deus pela vida. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus, louvo a Deus pela vida. Nosso irmão, o professor Mateus, que veio aqui na direção do Espírito Santo de Deus, dirigiu esse culto para a glória de Deus. Como nós louvamos, Cristo cura sim, professamos a nossa fé em Jesus, que Ele cura. Nesse momento eu vou estar fazendo uma oração e unção com óleo. Amém? Amém. Unção com óleo, nós cremos, essa unção com óleo é bíblico, porque nós cremos, nós estamos confessando fé no poder de Jesus Cristo para curar. Não é que temos um poder místico, mas nós confiamos em Cristo Jesus que cura todo tipo de doença, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Amém? Vem aqui na frente. Em nome de Jesus Cristo, quem pode vir, cada um está ali sentado, deitado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 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 Todos eles sentados nesse momento, vamos orar. Glória ao Senhor nosso Deus, amém? Vamos pedir a Deus a cura dos nossos corpos físicos, amém? Amém. Confiando nessa declaração que nós fizemos através do louvor e também agora nós estamos, através desse azeite, confessando a nossa fé em Jesus Cristo para curar e nos colocamos na dependência dele, amém? Você de casa também não está recebendo a unção com óleo, mas tem a sua fé em Jesus Cristo, porque quem cura é o nome de Jesus Cristo, quem cura é a sua fé em Jesus, amém? Vamos orar nesse momento. Deus amado, Pai Santo e Eterno, confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, que cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Nós cremos no Teu poder, Jesus Cristo amado, para nos curar, Senhor. Pedimos humildemente nesse momento, nos entregamos, ó Deus, na dependência do Senhor Jesus Cristo. Entregamos, ó Deus amado, a nossa saúde física, os cuidados da nossa saúde física nas mãos do Senhor Jesus Cristo nesta hora, confiando, Jesus, que Tu és o médico dos médicos, Senhor amado. O Senhor Jesus Cristo tem poder para curar todo e qualquer tipo de doença, meu Rei amado. Eu peço a Vem tocar, Jesus, cada um de nós nesse momento com a Tua mão poderosa, meu Deus. Repreende, meu Pai, agora tudo aquilo que não provém de Ti. Repreende toda a seta do mal. Repreende, meu Deus, toda a força maligna
que causa enfermidade em nossos corpos físicos, meu Deus, repreenda, meu Pai, todo vento contrário, todo assopro do mal, meu Deus, repreende, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Entregamos as nossas casas nas mãos do Senhor Jesus, entregamos nossos lares nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entra nas nossas casas, Jesus amado, entra nos nossos lares, Senhor Jesus Cristo amado, com a cura divina, Senhor, com a libertação, Jesus querido, com a salvação, com a transformação, Senhor, repreendendo toda a força demoníaca, repreendendo toda a força do mal, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, quebrando correntes espirituais, quebrando milhões, cortando cordas, destruindo, meu Deus, toda arma usada pelo inimigo contra nós, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, venha operar para a Tua glória e louvor, bondoso Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, poder se assentar. Vamos dar continuidade essa noite à exposição da Santa Palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, como o nosso irmão Mateus hoje leu. Falaremos sobre a Santa Ceia. Ele leu lá em 1 Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a Santa Ceia, o modo de celebrar a Santa Ceia. E aqui nós vamos ver Jesus Cristo celebrando a última ceia dele na terra, né? Quando Jesus estava na terra. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 17. Você aí de casa que pode pegar uma Bíblia, que pode abrir ela também para ler. Pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo de número 17, a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: você está dizendo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Em Jesus nós temos essa alegria, mas essa noite para Jesus, esses últimos dias para Jesus na terra, nós estamos observando, Jesus passou por muita tristeza, por muita aflição, Jesus passou por muita angústia. Meu irmão Eliel, ele gosta de observar, às vezes, algumas situações, e uma das situações difíceis de um ser humano é quando a pessoa ela vai no médico. Eu não sei se o médico pode dizer isso diretamente para o paciente,
mas às vezes o paciente já percebe pela cara de seus familiares, quando o médico olha para aquela pessoa e diz: essa pessoa tem algumas horas de vida apenas, não podemos fazer mais nada por essa pessoa. E essa pessoa está consciente, ela não está entubada, ela não está sedada, ela está consciente. E aí ela começa a perceber que ela tem algumas horas de vida. Então deve ser muito terrível. Ele gosta de falar sobre isso, às vezes a gente comenta, e realmente deve ser muito difícil para a pessoa ali. Ela já começa a morrer naquele exato momento. Ela sabe que não tem jeito, então quando ela recebe um diagnóstico tipo, ela já começa a morrer ali. E Jesus estava já com essa sentença nas costas dele. Ele sabia aqui seriam as últimas 24 horas de Jesus. Nessa altura do campeonato ele já tinha menos de 24 já. E ele sabia disso. Ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Jesus sabia absolutamente tudo. Toda a dor que ele ia sofrer, tudo, exatamente a hora que ele ia morrer. Então Jesus tinha apenas horas. Aqui, inclusive, era a última refeição que Jesus ia fazer antes da morte dele. A última refeição, o último jantar de Jesus na terra antes da sua morte e ressurreição. Ele sabia de tudo. E por isso ele estava angustiado e triste, mas ele é o nosso mestre. E ele precisava nos ensinar ainda mais. E aqui Jesus nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Se a gente for parar para observar tudo que Jesus nos ensina, aqui a gente amanhece o dia falando sobre N lições que Jesus nos ensina aqui nessa mesa de comunhão, nesse momento de última ceia. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas muito importantes que Jesus nos ensina aqui, que a palavra de Deus em toda a história da Bíblia nos ensina aqui, e o porquê esse quadro que foi até pintado e é tão famoso, chamado A Última Ceia, é tão importante, não o quadro, mas é tão importante a temática, esse tema, que foi a última ceia, a última. Por isso até hoje, como o nosso professor Mateus bem colocou no início, nós, crentes em Jesus Cristo, em todo mundo, de tempo em tempo, algumas igrejas fazem de ano em ano, outras fazem de mês em mês, como a nossa aqui, tem umas que fazem todos os domingos, né? E de tempo em tempo, não importa se pode ser todo dia, pode ser todo domingo, pode ser de mês em mês, mas toda igreja em Jesus Cristo, ela celebra a santa, o que chamamos de Santa Ceia do Senhor. Por que é tão importante esse símbolo? Então vamos falar sobre símbolo apenas. O símbolo que Jesus está mostrando aqui para nós. E símbolo nós sabemos que é apenas um sinal. O que é um símbolo? Símbolo é um sinal de alguma coisa que alguém quer representar, mas não precisa colocar o nome todo, não precisa toda hora declarar, apenas usar um símbolo. Por um exemplo muito claro, que tanto nós aqui vamos entender, como qualquer pessoa que está assistindo aí agora vai entender, é aquele celular que tem uma maçãzinha atrás. Então, não precisa falar, eu quero comprar um celular da maçãzinha. Todo mundo já sabe que é um celular da marca Apple. Não precisa, eu quero comprar um iPhone. Você fala se você quiser. A maçãzinha é o símbolo daquela marca. É o símbolo daquele celular. A maçãzinha. Você fala, fulano comprou um celular. Comprou qual? Aquele da maçãzinha. Você já sabe o que ela comprou. A maçãzinha. A maçãzinha mordida é o símbolo daquela marca. Ali é um símbolo. Aquela maçã é um símbolo. Então, o símbolo, ele representa algo. Então, aquela maçãzinha mordida simboliza a Apple. É o símbolo da marca Apple. De celular, de notebook, de computador e lá vai. Então, é o símbolo de uma marca. Então, o símbolo, ele vai representar alguma coisa. A gente põe um número, 100, 200, 300, pode ser qualquer coisa. 200 cadeiras, 200 pessoas, 300 pessoas. Se a gente põe 200, R, cifrão. A gente já sabe, é dinheiro, 200 reais, centavos. Então o símbolo é de cifrão, a gente sabe, reais, centavos. Então não é um número de cadeiras, não é um número de cadeiras que eu estou falando, não é um número de casas, nem de pessoas, nem de objetos. Se eu ponho na frente do número o R e o cifrão, eu estou falando em dinheiro. E não é dólar, não é euro, eu estou falando em reais, porque eu botei um R. Então o símbolo simboliza algo.
Então aqui na Santa Ceia nós estamos falando literalmente. A Santa Ceia do Senhor, a última ceia, é literalmente um símbolo. É um símbolo. A Santa Ceia, ela é um símbolo. Aqui Jesus está fazendo um símbolo. É muito mais fácil, e até esse nome é mais complicado. O nome que eu citei aqui é Eipo. E para você escrever é I, eu nem sei escrever direito, como é I-P... I? P-H-O-N-E. Pois é. Não, aí é a fonte, talvez você complicou. É APT. Apli. Aí, Apli. É Apli, né? Que escreve Apli. Não é muito mais fácil você dizer que é aquele da maçãzinha? O símbolo? Você vai pelo símbolo. Você já disse que é. É aí, pô. Pronto, acabou. Agora você for escrever é mais difícil. Você falou que é da maçãzinha, tá bom. Então, Jesus, como faltava algumas horas para ele, ele veio através do símbolo passar para nós a mensagem central de todo o Evangelho, de toda a missão dele, em um símbolo. Por isso ele vai dizer que a gente, igreja dele, devemos continuar com esse símbolo, rapaz, gosto, até que ele volte, até que ele venha, porque essa mesa de Cristo, pão e vinho, é o símbolo de Jesus Cristo. Né? As igrejas usam muito a cruz, mas a cruz não é o símbolo de Cristo. Cristo se coloca como pão e o suco de uva. Esse é o meu corpo, pão é o símbolo do meu corpo, o suco da uva é o símbolo do meu sangue. O símbolo de Cristo é a mesa da Santa Ceia, é o pão e o vinho da ceia. Esse é o símbolo do Evangelho de Cristo, da igreja de Cristo, que simboliza Cristo. Esse é o símbolo. Não é nem necessariamente a cruz, é o pão e o vinho. E queridos, aqui nós lemos e vimos no versículo 17 falar sobre pães asmos. O que é um pão asmo? É um pão sem fermento. É um símbolo. E a festa dos pães sem fermentos. E os discípulos falam, e onde vamos comer a Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa antiga, que é essa festa antes da morte de Cristo, já existia a Páscoa, então por isso eu falei sobre símbolo. A Páscoa era um símbolo do que Jesus ia fazer. A Páscoa ela era para simbolizar Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. O Egito era um símbolo. O que é a Páscoa? A Páscoa é a passagem. Por isso que era um símbolo importante para os judeus. Jesus era judeu. Mateus está escrevendo para judeus. A Páscoa era uma festa importante para o judeu. Era o nosso 15 de novembro. É independência? Foi 15 de novembro, gente? Foi 7 de setembro. Meu Deus. 7 de setembro, não é independência? Pois é, o nosso 7 de setembro é a Páscoa do judeu. É a independência. É o momento da liberdade. Por que a Páscoa é tão importante para o judeu? Porque é o momento que Deus libertou o povo de Israel da escravidão na terra do Egito. Eles eram escravos. E a Páscoa simboliza o dia da liberdade, o dia do livramento, o dia que Israel foi livre. O dia que Israel recebeu o alvará de soltura, recebeu a libertação, eles foram libertos. Por isso é um dia de festa, a festa dos pães sem fermento. Porque os pães estavam sem fermento, é um símbolo espiritualmente, mas porque os pães estavam sem fermento no dia da Páscoa? Porque eles saíram de madrugada, não deu tempo de fermentar o pão, e eles queriam sair depressa daquela terra, onde eles foram escravizados, onde eles viveram uma vida miserável, e eles queriam sair depressa, e Deus ordenou, sai depressa. Porque quando você está num problema, quando você está numa situação de morte, e Deus te dá um livramento, você quer sair depressa daquilo. E por isso eles saíram depressa daquela escravidão, saíram de madrugada, sem ter tempo de fermentar a massa dos pães. E por isso eles comeram no deserto pão sem fermento, já em liberdade. Por isso
quando eles foram fermentar agora uma massa, 7 dias depois, já no deserto eles já eram um povo livre, eles não eram mais escravos. Por isso ficou memorizado o símbolo que é a festa dos pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Porque saímos rápido, porque saímos depressa, não deu tempo nem de fermentar o pão, por isso celebramos, e esse pão sem fermento é um símbolo dessa nossa saída da terra do Egito. Tem a questão do cordeiro e tal, mas aqui no momento vamos falar sobre o pão. Tem o sangue do cordeiro também, do anjo da morte, mas nós vamos delongar demais se a gente ficar nessa. Então, libertação. A Páscoa simboliza liberdade, libertação, saída da escravidão. É isso que a Páscoa simboliza. E o que Jesus está fazendo aqui é um símbolo. Então, para esse símbolo, existe um símbolo que todos nós aqui podemos entender, que é a chamada aliança. Porque aqui é colocado a palavrinha testamento. Testamento. E a gente conhece testamento como o último desejo de uma pessoa, geralmente rica. Eles escrevem testamento, deixando herança para A, B, C ou D, e aí é lido o testamento. Então hoje em dia a gente entende testamento. Mas no grego essa palavra também pode ser usada por pacto, concordância, acordo, promessa e, consequentemente, aliança. A aliança é o símbolo de uma união. Aliança. É o símbolo de uma união. A aliança é um símbolo. É um símbolo. E aqui Jesus está fazendo conosco uma aliança. E o símbolo dessa aliança é o pão e o vinho. Símbolo, aliança, é um pacto que Jesus está fazendo conosco, de libertação no sangue dele. Ele está selando esse pacto, essa aliança, esse acordo com Deus, Pai. Alguns teólogos dizem que Jesus pagou uma dívida nossa com o diabo. Que diabo tem nada? O diabo tem nada, ele nunca teve nada, ele não é dono de absolutamente nada. Deus é o dono de tudo. Contra Deus foi quem pecamos, nossa dívida era com o Pai. E Jesus está pagando essa dívida conosco. Sim, devido à nossa queda, devido ao nosso pecado, fomos sim sujeitados à escravidão do mal. Porque o salário do pecado é a morte. Por consequência, como diz em Romanos 8, toda a criação foi sujeitada a espíritos que a oprimem. A escravidão não foi voluntariamente, mas Deus sujeitou. Deus disse: maldita é a terra por causa de você, Adão, por causa do teu pecado. Toda a terra, toda a criação agora está debaixo da maldição de Deus. Toda a humanidade, antes de Jesus Cristo e sem Jesus Cristo, está debaixo da maldição de Deus e, portanto, escravizados, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos de demônios, escravos do reino das trevas, escravos do império das trevas. Toda a humanidade, pais e irmãos, toda a raça humana, todos. E Jesus Cristo é o único que vem e faz esse pacto conosco, essa aliança conosco, no sangue dele mesmo, garantindo para nós a liberdade, a nossa saída da escravidão. Lembra da Páscoa? Por que na Páscoa? Porque a Páscoa é um símbolo de libertação. A Páscoa é um símbolo de liberdade. Assim como os egípcios foram libertos por Deus da escravidão no Egito, os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, assim nós que cremos em Jesus Cristo somos libertos da escravidão de Satanás. Assim como o Egito é a terra, é o local onde o povo de Deus era escravizado, vivia debaixo de chicotadas, vivia sem direito a nada, vivia sempre só fazendo a vontade de Faraó.
Assim nós vivíamos neste mundo, escravizados, como disse o apóstolo Paulo, sem Deus no mundo. Vivíamos fazendo a vontade do príncipe das trevas. Vivíamos segundo os comandos do príncipe das trevas. Até que Jesus veio. Até que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para garantir a nossa liberdade, a nossa libertação. E Jesus agora é a nossa Páscoa. Glória. É por isso que celebramos a Santa Ceia do Senhor, porque para nós que cremos em Jesus Cristo, esse é o dia da nossa libertação. A Páscoa para o judeu, pão sem fermento para o judeu, simbolizava a liberdade dele saindo do Egito. E para nós hoje que cremos em Jesus Cristo, é a nossa saída do império das trevas, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Então Jesus Cristo, Ele está dando para nós aqui um símbolo de liberdade nele, de libertação nele. E Ele vai confirmar com o próprio sangue dele. Ele vai dizer: esse é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. É por isso que, quando estamos em Jesus Cristo, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que recebemos, que aceitamos, Ele fez essa aliança, Ele fez esse acordo. O que basta a nós é aceitarmos, é recebermos. Ele nos chama a todos nós. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê nessa liberdade selada por Ele mesmo. Crê nessa obra feita pelo próprio Jesus. Os judeus até aquele momento criam nas suas próprias ações, nas suas próprias boas obras e práticas da lei. Até hoje muitas pessoas acham que vão pagar sua dívida com Deus com boas obras, sendo boas pessoas, fazendo boas ações. Não, isso é nosso dever. Ninguém consegue pagar dívida fazendo a sua obrigação. É obrigação nossa, a gente não merece um bônus. A gente não merece ser salvo por causa das nossas boas obras. É obrigação nossa fazer as boas obras. Agora Jesus traz para nós algo que a gente não merece. Ele se sacrificou na cruz do Calvário e nos deu esse símbolo, o pão da Santa Ceia, que simboliza o corpo dele partido por nós. O suco de uva, que eu não gosto de usar nem a palavra vinho, para o nego não confundir com vinho alcoólico, com bebedice, que o Senhor disse: não vos embriagueis com vinho que produz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou usar o suco da uva, o suco da vide, o suco da uva, que é isso que Jesus vai dizer: não provarei do fruto da vide até aquele dia. Então o suco da uva simboliza o sangue de Jesus Cristo, que é o sacrifício de Cristo, que atesta a nossa libertação. E o que isso quer dizer para nós? Assim como a Páscoa simbolizava para o judeu, que eu e você não devemos mais nada para Satanás. Eu e você não temos mais obrigação nenhuma de obedecer ao diabo nem à voz dele. Ele não tem poder nem sobre a minha vida, nem sobre a tua vida, nem sobre as nossas casas, nem sobre os nossos lares, nem sobre as nossas famílias. Por isso, por quê? Porque em Jesus Cristo são benditas todas as famílias da terra. Nós não temos dívida nem mesmo com Deus Pai. Nós não sofreremos nenhum castigo que Deus derramaria sobre nós, porque Cristo enfrentou esse castigo por nós. Em Jesus Cristo nós não devemos nada, nem mesmo a Deus. A nossa dívida já foi paga por Jesus Cristo. O que devemos agora é gratidão. Gratidão. Não temos mais obrigação. Agora nós fazemos por
gratidão. Salvo em Jesus Cristo faz tudo agora por gratidão por essa obra. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Então nós temos agora essa aliança de Cristo por nós. Não precisamos mais temer o império das trevas. Não precisamos mais temer o reino das trevas. Estamos ainda no mundo. Às vezes pregamos muito contra o Egito. Ainda estamos, vamos assim dizer, no Egito espiritual. No deserto. Ou no Egito espiritual, por assim dizer. Ainda estamos. Mas não somos mais escravos. É isso que Jesus está dizendo. Aquele louvor que cantei, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Não somos mais escravos. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos de nós mesmos. Não somos mais escravos do diabo. Estamos no mundo, mas não somos mais no mundo. O diabo não tem autoridade sobre nós, os demônios não têm autoridade sobre nós, e o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Nós temos agora um dono, que é Ele que nos libertou, e Ele é a própria liberdade. Ele abriu a prisão, Ele abriu a cadeia, Ele abriu tudo, para a gente ser livre nele, para termos liberdade nele. E agora podemos respeitar ao Senhor Deus, temer ao Senhor Deus, não o castigo, mas porque Ele merece toda a nossa reverência, toda a nossa devoção. Podemos nos chegar ao trono da graça de Deus, aberto por Jesus Cristo, um novo e vivo caminho. Ele abriu para nós. Temos liberdade para falar com Deus aonde quisermos, onde estivermos, a hora que nós quisermos. Temos liberdade para entrar na presença de Deus, para entrar em oração a todo instante, a todo momento. Temos liberdade, somos livres em Jesus Cristo. Esse é o símbolo que Cristo traz para nós nessa noite, o símbolo da libertação nele, da quebra da maldição. Porque às vezes as pessoas têm isso na cabeça, maldição hereditária, karma, culpa, tanta coisa, e realmente tem perseguições demoníacas, existe perseguição demoníaca. Tem pessoas perseguidas pelo mal? Tem. E nós, crentes em Jesus, somos inclusive os mais perseguidos. Mas não tememos, porque Jesus já nos libertou. O mal pode até nos perseguir, mas não pode nos oprimir. Não pode nos escravizar. Tem muita gente que está oprimida, é diferente. Uma coisa é ser perseguido pelo mal. E todos nós crentes em Jesus somos, mas a nossa vitória já está garantida em Jesus. O mal ele vem por um caminho, mas o Senhor Deus ordena que ele foge por 7 caminhos. E sem retorno, como está escrito, que é promessa. Fugirão, virão por um caminho, mas por 7 fugirão para longe de ti, sem retorno. Por 7 caminhos fugirão. É a ordem de Deus. Jesus já nos deu a vitória, nós que estamos nele. Mas tem muita gente que ainda é escrava do mal. Por quê? Porque ainda não entendeu a libertação que temos em Jesus. Está disponível para nós. Amém? Então, não temas. Eu e você, nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Ele já fez essa aliança. A parte dele. E ele é fiel. Ele é fiel. Ele não é igual muitos maridos terrenos que não são leais e não são fiéis, traem suas esposas. Jesus não é igual muitas esposas terrenas que não são leais e traem seus maridos. Jesus ele fez uma aliança e ele é fiel a essa aliança que ele fez conosco.
Ele não vai nos vender, Ele não vai nos trair, Ele não vai falhar. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No momento que a gente estiver em aperto, em apuro, Jesus vai estar lá com a gente. Em todo instante, em todo momento. Nós temos uma aliança com Ele. O que cabe agora é da nossa parte sermos fiel a Ele. Pedimos graça, porque nessa mesma aliança Ele nos dá o Espírito Santo, que é a força que precisamos para sermos fiel a Ele. Fica de pé. Você que entendeu essa mensagem, aceite a aliança de Jesus Cristo, o compromisso de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo é só corrente, é só cadeia, é só escravidão, é só ilusão. Assim como o faraó, ele dava carne com cebola, era escravidão. Eles não tinham direito a nada, envelheciam trabalhando, morriam nas pedreiras trabalhando. Israel lá no tempo de Faraó não tinha carteira assinada, não tinha nada, não tinha direito a uma aposentadoria, não tinha direito a nada. Nasciam, começou a andar, tinha que ir trabalhar para enriquecer Faraó. Tudo que eles produziam era para Faraó. Faraó no máximo dava carne com cebola para eles se alimentarem e ganharem força física para trabalhar para ele. Escravidão. E cresciam nas pedreiras quebrando pedra, envelheciam quebrando pedra, homens e mulheres, doentes, deficientes, não interessa, viviam nessa escravidão, sem direito a absolutamente nada, e morriam nas pedreiras. É assim que o diabo faz com as pessoas. Eu disse isso para o meu filho hoje, de apenas 5 anos de idade. Eu expliquei para ele como é que funciona o reino das trevas. O diabo não gosta de ninguém. Por mais que ele venha, como a gente gosta de dizer, com sorriso de palhaço, é igual o sorriso do Coringa. Ele não gosta de absolutamente ninguém, nem dele mesmo. O diabo não gosta nem dele mesmo. Os demônios não gostam de absolutamente ninguém. Triste da pessoa que vive sacrificando a demônios, que esquece de Jesus, que abandona Jesus, que é o único que nos ama. O único que veio oferecer amor de verdade para nós, sem nós merecermos. Veio oferecer liberdade, libertação, vida. Vida. Para você ter bom senso, para você ter sensatez, para você ter equilíbrio. Tudo que Jesus pede de você e que você fizer vai te fazer bem, vai fazer você crescer, vai fazer você prosperar, vai você ser bom pai, ser bom filho, ser bom marido, ser boa mulher. Você não vai machucar outras pessoas, você não vai marcar negativamente outras pessoas, você pelo contrário vai marcar positivamente. Marcas ruins que deixaram em você, com o tempo Jesus vai te ajudando a se curar, até você ser curado. Jesus é bom. Ao contrário do diabo, que só quer escravizar as pessoas naquilo que não presta. Nós nos espantamos, não foi recentemente, a pessoa dizendo que era cavalo de um demônio lá, que queria que a pessoa sofresse amorosamente. O diabo queria aquilo daquela pessoa. Que coisa horrorosa! Veja como a escravidão demoníaca ela é horrível. Ela induz as pessoas, essa imundícia, é uma sujeira. E Jesus é o contrário. Jesus quer que tenhamos honra, dignidade, andemos de cabeça erguida, é o contrário. Jesus quer sempre o melhor para nós. Um nome, sabe, um nome de honra, postura de honra. Momento que você vai entrar, vai sair sem se envergonhar. Não vai viver de cabeça baixa, se escondendo. Não, quando você segue Jesus, você entra em qualquer ambiente, você sai, porque você é limpo. É uma carta lida ao mundo. Para poder te acusar, vão ter que inventar mentiras contra você. Vão ter que inventar calúnias, igual fizeram com Jesus. Tiveram que inventar mentira contra ele, para caluniar ele, porque ele era muito bom. Ninguém podia condenar Jesus por realmente um crime que ele cometeu. Foi com mentira, foi com engano.
Então Jesus, Ele quer que vivamos essa vida. E é isso que Ele quer para nós, esse símbolo de liberdade. Pessoas livres que pensam, que andam. E que possamos abraçar essa liberdade hoje. Sabemos que as nossas vidas já são libertas em Jesus. E a nossa descendência também é liberta em Jesus Cristo. E bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é mim bendiga o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E que possamos entregar tudo nosso nas mãos de Jesus Cristo. E que toda escravidão maligna seja quebrada. E que toda força maligna de escravidão seja completamente aniquilada, anulada e cancelada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Ó Deus, nós te glorificamos pela tua palavra. Graças damos a ti pela liberdade que temos em Jesus Cristo. Porque a Santa Ceia do Senhor Jesus simboliza para nós o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que na verdade é o símbolo da nossa libertação, da nossa liberdade. Ó Senhor Deus, agora, e agora livres do pecado, podemos produzir frutos para ti, ó Pai. Frutos agora na santificação, livres da escravidão do pecado, livres da dominação das trevas. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha, Jesus, trazer essa mentalidade de liberdade, de livres em Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Pai, que ainda se sente oprimida por demônios, oprimida por Satanás, essa pessoa que não consegue se libertar desse pensamento de escravo com relação ao pecado, desse pensamento servil às forças das trevas. Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer essa consciência de liberdade, Senhor, essa libertação que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, pelo poder do teu sangue. Jesus, eu peço que o Senhor Deus quebre essas amarras do mal, quebre essas correntes, meu Senhor, arranca, meu Deus, esse sentimento servil com relação ao pecado, com relação ao diabo, e que essa pessoa seja livre e venha se sentir agora liberta pelo Senhor Jesus Cristo, liberta pelo teu sangue, e que essa casa, Jesus, seja liberta pelo teu sangue, e que essa casa, Jesus, venha receber a libertação agora, pela fé desse coração que crê na obra do Senhor Jesus Cristo, mas que até esse momento se sente oprimido. Jesus, quebra essa opressão, Jesus, quebra essa força do mal, Jesus, quebra esse acorrentamento maligno, Jesus, corta essas cordas, meu Rei, Jesus, traz essa libertação, meu Senhor, por tua bondade, por tua graça. Oh, Pai Santo, esse aprisionamento agora seja quebrado pelo teu sangue, Jesus Cristo, porque a tua aliança conosco é aliança de libertação, é aliança de liberdade. E em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda a força das trevas, toda a opressão demoníaca, todo o poderio satânico. Sai das nossas vidas, sai da nossa estrada, sai da nossa família, solta tudo que é nosso, bate e retirada. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. E nós assumimos a nossa liberdade em Jesus Cristo. Nós nos assentamos agora nos lugares celestiais, juntamente com Jesus Cristo, e em Jesus Cristo agora, libertos, livres. E em nome de Jesus Cristo, nós cremos e confessamos a nossa fé, e celebramos hoje a nossa liberdade e libertação em Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Temos motivos para celebrarmos a nossa liberdade, a nossa libertação em Jesus Cristo. Somos livres em Jesus. Livres. Como o apóstolo Paulo sempre disse, que as cadeias nunca prendeu ele. Mesmo ele na cadeia nunca foi preso. A palavra de Deus nunca foi presa, ele nunca foi preso. Ele sempre viveu livre em Cristo, porque temos a nossa liberdade em Cristo. Amém? Você é livre, minha irmã, meu irmão. Nós somos livres. Faz assim com sua mão.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo